com muita alegria, damos sequência às oficinas de desenvolvimento de projetos culturais do ciclo Mulheres nas Artes. Na primeira oficina, nós refletimos sobre os sentidos e usos da palavra cultura, partindo de um referencial teórico e de exemplos práticos. Na segunda oficina, nós falamos sobre desenvolvimento de portfólio artístico e cultural, muito importante para apresentar nossa experiência e trajetória profissional. E na oficina de hoje nós vamos falar sobre elaboração de projetos culturais. Eu me chamo Viviane, eu estou na curadoria e coordenação pedagógica do ciclo Mulheres nas Artes, e há 13 anos eu venho pesquisando e trabalhando com cultura, políticas culturais, formação e gestão cultural. E hoje vou dividir a oficina, a gente vai realizar a oficina juntas, eu e Luana De Vecchiati. Lu. Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês e eu sou consultora do planejamento e realização de projetos culturais, especialmente projetos que utilizam leis de incentivo à cultura. E hoje a gente está aqui para dividir um pouco desse conhecimento sobre elaboração de projetos culturais com vocês. Nossa oficina está organizada em 5 partes. Primeiro, nós vamos refletir sobre as especificidades de um projeto cultural e suas características. Depois, nós vamos entrar nas fases de desenvolvimento de um projeto cultural. Vamos falar sobre planejamento e, em seguida, vamos falar sobre os elementos básicos de um projeto cultural. E, por fim, nós vamos propor uma atividade prática. Lembrando que é a partir da análise dessas atividades práticas que nós, educadoras, vamos selecionar as propostas de projetos culturais de 5 participantes para receberem orientações, para a gente pensar juntas, como esses projetos podem ser viabilizados, né? Lembrando que o nosso objetivo é fomentar pesquisas e projetos culturais que tenham as mulheres como protagonistas. O que é um projeto cultural? Um projeto é um instrumento técnico, estratégico e de comunicação, com detalhes e especificações sobre o que se pretende desenvolver, independente do campo de atuação. Uma característica essencial de um projeto é a sua duração limitada, ou seja, ele tem início, meio e fim. Um projeto dura até quando o objetivo para o qual ele foi criado é atingido. Nós não podemos confundir a natureza temporária de um projeto com o tempo de vida do produto por ele gerado. Por exemplo, um projeto para um desenvolvimento de uma pesquisa cultural que vai ser comunicada em um livro. Ele pode ter duração de 1 ano. O livro em si, ou seja, o produto cultural gerado por esse projeto pode durar muito mais tempo. Outra característica essencial de um projeto é que ele tem como foco um objetivo específico, que é concreto, realizável e viável. Esse objetivo específico é o que guia o planejamento das atividades que resultarão no produto gerado pelo projeto. Retomando, então, o exemplo anterior do livro, o objetivo específico daquele projeto pode ser definido como a realização de uma pesquisa cultural que resultará em um livro. Outra característica essencial de um projeto é que ele possui recursos limitados, ou seja, os recursos financeiros, humanos e materiais de um projeto devem ser previamente definidos, considerando as necessidades para a realização do objetivo do projeto. Importante lembrar que um projeto requer uma estrutura administrativa própria para ser realizado, o que deve ser considerado no planejamento orçamentário do projeto. Nós vamos tratar disso mais adiante. E o último elemento que a gente listou aqui que caracteriza um projeto é o fato dele ser customizável, que a gente fala que é um registro customizável,
que isso quer dizer? Que esse documento, ele é um documento adaptável, que você pode fazer ajustes nele. Você pode não, você deve e terá que fazer ajustes nele no processo, nos anos, conforme você estiver trabalhando nesse projeto. Nós vamos explicar isso mais para frente com mais detalhes. Bom, essas características, elas são comuns a qualquer projeto, independente do campo de atuação. Mas nós estamos tratando de projetos culturais, né? E que, portanto, possuem como eixo central necessariamente a cultura, em suas diferentes dimensões, linguagens e manifestações. Então, nós podemos dizer que um projeto cultural é um conjunto de atividades temporárias, né, com início e fim definidos, né, realizadas por um grupo com recursos previamente definidos para produzir um produto, um serviço ou um resultado no campo cultural, que pode ser um livro, um vídeo, uma apresentação, ou um curso como esse, né, dentre tantas outras possibilidades. Todo projeto tem, como a gente falou, início, meio e fim. Portanto, ele tem um ciclo de vida, né, com diferentes fases sequenciais e com características próprias, sendo que cada fase depende da anterior ter sido bem construída para o bom desenvolvimento da etapa seguinte, né? O ciclo de vida de um projeto cultural pode ser resumido nessas 3 fases principais: elaboração, execução e conclusão, né? Na elaboração, a primeira fase de elaboração é onde o conceito do projeto é desenvolvido e estruturado. Desde a ideia central, o objetivo, a relevância e pertinência do projeto, o motivo de realização, os recursos materiais, financeiros e humanos necessários, o público que se pretende beneficiar, o cronograma, o plano de divulgação e distribuição, os recursos de acessibilidade e democratização do acesso. Essa fase está restrita ao plano das ideias, né? Na elaboração, nós temos um planejamento geral do que se pretende realizar. É quando todas as necessidades para que o objetivo do projeto seja atingido, elas são identificadas, definidas e estruturadas, né? Uma elaboração qualificada permite o entendimento da viabilidade do projeto. A segunda fase, de execução, é nessa fase que o projeto é posto em prática, né? O planejamento é revisto e especificado, né? Portanto, é um momento onde geralmente algumas adaptações são feitas considerando o contexto e as condições de realização do projeto. Essa é a fase da produção, né? Onde há a operacionalização, o acompanhamento e o controle das atividades do projeto. E, por fim, a terceira fase, conclusão, é a fase de encerramento de um projeto cultural. É o momento de avaliação se os objetivos, as metas do projeto foram alcançados, né? Ou seja, se o projeto teve êxito. Essa fase envolve a prestação de contas, que comprova a realização do produto, do serviço ou ação cultural proposta. É o momento onde os dados e informações sobre a realização do projeto são organizados em relatórios qualitativos e quantitativos, né? Importante ter em mente que não existe um modelo de projeto cultural, né? Porque vai depender do produto ou serviço que vai ser produzido. Vai depender do grau de complexidade, das pessoas envolvidas, do contexto onde está inserido, né? Agora, a gente vai entrar na etapa na reflexão sobre planejamento. Existe um caminho a ser percorrido entre a ideia e a construção de um projeto. Todo projeto nasce de uma ideia. Todo mundo precisa começar o projeto, a sementinha do seu projeto é a sua ideia. E aí, sobre esse caminho a ser percorrido, a gente listou aqui mais ou menos como isso acontece. Claro que esse é um caminho pessoal,
cada um vai percorrer da sua maneira, mas aqui para a gente conseguir organizar mais ou menos como as coisas acontecem. Você parte de uma ideia. Partindo dessa ideia, você vai ter uma etapa de coleta de dados. Depois a gente parte para uma análise inicial de viabilidade, definição de objetivos e metas e uma análise estratégica. Depois dessas 4 etapas, que a gente vai falar um pouquinho melhor delas daqui a pouco, você vai partir para a confecção de um projeto. Ali aparece no slide planejamento em todos os lugares, porque o planejamento ele acontece o tempo todo, a gente está o tempo todo revendo, replanejando, reestruturando as nossas ideias. Isso é natural e é assim que tem que acontecer. Então, para descrever um pouquinho do começo, como as coisas começam, né, da construção de um projeto. Ele começa por um planejamento inicial, e aí, bom, planejamento, planejar é uma prática inerente do ser humano no seu dia a dia. A gente planeja o tempo todo, a gente está sempre planejando. A gente olha a meteorologia para saber se vai precisar de guarda-chuva, a gente está o tempo todo pensando e tentando planejar o futuro. Aí você me fala assim, mas Luana, o futuro, a gente não tem como, não tem uma bola de cristal, eu não tenho como saber como vai ser o futuro, então por que eu vou planejar? E aí eu posso responder para vocês que o planejamento é essencial. Considerando as mudanças, ele é muito essencial. Porque durante esse processo, conforme as mudanças vão acontecendo, um bom planejamento, ele permite que a gente reduza o impacto dessas mudanças. Ele dá direção às ações. A gente tem uma estratégia, um planejamento bem feito, a gente sabe por onde seguir diante dessas mudanças. A gente pode fixar padrões que facilitam o nosso controle. E, além de tudo, evita desperdício, gastos desnecessários de recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais. Então, apesar de a gente saber que tem mudanças, tudo que a gente planeja e elabora em um projeto, muitas vezes não, quase praticamente certo de que vão ter mudanças, o planejamento é essencial, porque ele ajuda a gente a direcionar as nossas ações durante essas mudanças. Quando a gente está planejando, é importante saber que existe essa tríade, tempo, custo e qualidade. Quando a gente reduz uma dessas partes, a outra automaticamente vai aumentar. Por exemplo, se eu tenho menos tempo para fazer um projeto, você com certeza vai envolver mais custo e talvez uma menor qualidade. Se você reduz o custo, você precisa de mais tempo para poder manter a qualidade do seu planejamento, do seu projeto, do seu produto final. Então, para isso, o planejamento vai sempre lembrar e pensar nessa tríade, tempo, custo e qualidade. A primeira etapa, e aí é isso, essa parte, o planejamento ele é muito pessoal mesmo, cada um vai ter a sua maneira de desenvolver. A gente tentou sistematizar algumas coisas que podem funcionar de maneira geral e vocês vão ter que ficarem à vontade, vocês fiquem à vontade para ajustar esse checklist de acordo com o seu projeto, o seu planejamento. Mas, de fato, o fato é, você vai começar fazendo uma coleta de dados inicial, através de questões preliminares de um planejamento. O que você pretende desenvolver? O porquê você pretende desenvolver isso? Para quem? Quem estará junto? Quem vai estar nessa realização? Como será realizado? Quanto custa? Quando? Onde? Quais recursos? Essas são as questões preliminares. A gente pode colocar até o próprio ciclo formativo Mulheres nas Artes como exemplo disso. Ele partiu de uma ideia, uma vontade nossa de trabalhar com formação cultural, na área cultural. A partir dessa ideia, a gente foi desenvolvendo coleta de dados. A gente dividiu nossa coleta de dados em 3 frentes. Uma frente de levantamento bibliográfico e elaboração de um planejamento pedagógico, uma frente de produção, de quais eram as necessidades de produção, e uma frente de financiamento, de viabilização, como ela poderia ser viabilizada. Quando a gente levantou todos esses dados, chegamos a conclusões de que o público feminino, as mulheres que estavam envolvidas com arte, com fazer cultural, as trabalhadoras da cultura,
careciam de informação e a gente poderia oferecer isso. A gente chegou à conclusão de que algumas marcas poderiam ter interesse nesse tipo de ação. E a partir disso, começamos a dar um pontapé inicial para o planejamento de um projeto. Nessa coleta de dados, ela é muito importante, além de responder essas perguntas, o foco nos recursos. Quais são os recursos disponíveis e os recursos necessários para a elaboração desse projeto? Recursos, mais uma vez, a gente fala de recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Então, você lista todos os recursos que você vai precisar e vai entender, vai olhar, voltar para essa lista, para esse checklist, e o quanto você já tem disponível e o quanto ainda é necessário. Esse pode ser um termômetro, um parâmetro, para você entender qual o nível de maturidade que esse planejamento inicial seu, se ele já não é mais tão inicial, se você já avançou, já está mais preparado. Se ainda tiverem muitas dúvidas, muitas questões que você ainda não sabe como executar, volta para a coleta de dados. Você vai ter mais pesquisa, mais dados, mais informação. Coleta de dados, ela envolve também conversar com pessoas, especialistas, amigos, começar a colocar o projeto, falar sobre as suas ideias, seu planejamento, também é começar a dar vida nele, né? Você vai escutar o feedback das pessoas e pode auxiliar e deve auxiliar no seu planejamento. A gente tem que estar aberto a ouvir de outras pessoas também. Dentro da coleta de dados, a identificação dos recursos, mas a identificação do público beneficiado também é muito importante. A relação entre o projeto e o público ela é muito próxima e ela vai indicar ações e gerenciamentos do projeto. Quando a gente definiu que o nosso ciclo formativo seria para mulheres, todo o projeto começou a andar para esse caminho. Todas as nossas ações de gerenciamento, de financiamento, de comunicação, foram todas direcionadas para esse público que a gente definiu no nosso planejamento. Tendo isso definido, você já considerou que grande parte dos recursos estão disponíveis, você já mapeou esses recursos, já identificou o público, é a hora de fazer uma análise inicial de viabilidade. É parar para pensar em 7 questões essenciais. Qual é a proposta? Por que sua realização é importante? Quando ela vai acontecer e onde? Para quem vai fazer? Com quem vai fazer? Quanto custa fazer? É possível ser realizado? Você vai chegar no final. Essas questões, você vai pensar nelas de maneira muito honesta e realista. Quando a gente pensou, por exemplo, voltando ao exemplo do próprio ciclo Mulheres nas Artes, ciclo formativo Mulheres nas Artes, a proposta, nesse momento ainda de planejamento, era realizar a formação para realizar processos e atividades formativas para as mulheres trabalhadoras da cultura. A gente chegou a essa proposta. Por que a realização é importante? Porque a gente identificou que existia essa necessidade. Quando e onde? A princípio, o projeto ia acontecer agora no segundo semestre de maneira presencial. E aí acontecem as mudanças, né? Que a gente comentou. Coronavírus, pandemia, não podemos mais fazer presencial. É o momento de olhar para o nosso projeto e pensar, a gente pode fazer ele online? Quando a gente se depara uma mudança e volta para a análise de viabilidade para pensar, é importante que essa análise ela esteja conectada com as necessidades do projeto. Não adianta inventar soluções só para realizar o projeto. Mais uma vez, é importante ser honesto nessas soluções que a gente cria para pensar na viabilidade. Porque é natural que as coisas mudem e a gente precise criar planos A, B e C, desde que eles não descaracterizem o projeto. Desde que a conexão com seus objetivos nesse projeto não sejam alteradas. Se não, isso não altera, você fazer um projeto presencial online, o resultado é o mesmo, não descaracteriza,
bora lá, é assim que tem que fazer, ele continua sendo viável. Agora, se ele é um projeto essencialmente presencial, ele deixa de ser viável pelo menos no ano de 2020, 2021. Provavelmente eu tenho que esperar um pouquinho mais para tirar esse projeto do papel, deixar avançar com ele. Então, esse é um exemplo assim de qual é esse status, esse momento do planejamento. Você fez esse checklist, não, ele é viável, é possível. 2021 a gente pode fazer isso, dá para fazer. A gente vai para uma última etapa, que aí é a definição de objetivos e metas, que aí a gente consegue criar o objetivo. Aquilo que no momento de planejamento era, vamos realizar formações para mulheres trabalhadoras da cultura, se torna, vamos realizar um ciclo de formação que envolvam atividades de reflexão e de produção na área de arte e cultura. O que eu preciso fazer para atingir? De maneira online, né? A gente chegou naquele momento que já definiu que teria que ser online. O que eu preciso fazer para atingi-lo? Eu preciso criar um ciclo, eu preciso buscar os meus fornecedores que possam me ajudar na produção online desse evento. E qual é o resultado final? O resultado final é realizar a formação dessas mulheres. Ainda é de uma maneira abrangente, ela ainda não está muito definida, porque isso não é um projeto, é um planejamento. Mas com esses objetivos já definidos e traçados, é possível começar a desenhar o seu projeto. Tudo bem aí, Vivi? Ficou Sim. tudo claro? Alguma consideração? Tá ótimo, podemos seguindo. Então é isso, assim, passando essa etapa de planejamento, ela pode levar, às vezes tem ideias que a gente tem, que em 2 meses tá tudo planejado, tá tudo na mão, é maravilhoso e já virou um projeto. Tem projetos, tem ideias que às vezes levam 2, 3 anos para elas saírem do papel. Mais uma vez, voltando ao exemplo do ciclo, a nossa etapa de planejamento desse projeto, ela começou praticamente em abril, maio, né, mais ou menos. E a gente ficou bastante tempo planejando, pensando como que isso ia acontecer, antes de ele virar uma coisa estruturada, com número de horas, com número de atividades, a quantidade de pessoas que a gente ia convidar, um orçamento elaborado. Então, a gente levou alguns meses de planejamento. E aí, vamos entrar agora de verdade o que como fazer um projeto. Então, tá bom, Luana, você falou tudo isso, me explicou de planejamento, e eu vou planejar tudo isso, ainda vou ter que fazer um projeto? Sim, vai ter que fazer um projeto também, porque são etapas diferentes. A partir do planejamento, você conseguiu dar consistência na sua ideia. Agora, ela tem que ir para o papel, ela tem que se tornar um documento. Então, eu retomei aqui o slide de projeto para vocês lembrarem que, enquanto ainda é um planejamento, eu quero fazer uma formação, eu quero trabalhar com mulheres, eu quero oferecer atividades de formação para mulheres que trabalham no campo da arte e da cultura. Quando ele se torna um projeto, quando eu começo a definir, vão ser 3 semanas de formação, com atividades com 5 webinários, 5 oficinas de elaboração de projeto e 5 oficinas livres. Eu preciso de uma equipe que esteja comigo durante 3 meses para fazer esse projeto acontecer. Eu preciso de recursos tecnológicos, eu preciso de internet para esse projeto acontecer. E aí a gente vai colocar isso num papel, num registro, para apresentar para as pessoas e elas falarem se elas topam estar conosco nesse projeto. Existem algumas... A gente colocou por que elaborar um projeto cultural, né? Por que esse documento final ele é tão importante? Porque, em primeiro lugar, ele organiza as suas ideias. É muito bom, esse exercício ele é fundamental para começar a juntar as pecinhas. É um quebra-cabeça. O projeto ele tem uma complexidade. Então, ele é um quebra-cabeça. E juntar essas pecinhas escrito num documento ajuda a gente a se entender e ajuda a gente a explicar para os outros o que a gente está pensando. Então, ele orienta a equipe de trabalho a respeito da proposta, né? Ela é um documento essencial para isso.
Esse documento também ajuda a divulgar o projeto junto à imprensa, junto a parceiros. Eu quero uma parceria para esse projeto, para o ciclo formativo Mulheres nas Artes, que são 3 semanas, vai estar tudo ali escritinho. Quem vão ser as nossas convidadas, por que essas convidadas foram escolhidas. Enfim, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Então, e por último, e não menos importante, ou talvez entre os mais importantes justificativas, obter patrocínios e apoios. Toda vez que você for pedir patrocínio, dinheiro, recursos para instituições públicas, privadas, não interessa se é um edital público ou se é um patrocínio direto de uma empresa, porque eles vão te pedir um projeto. Porque eles vão querer ler naquele formato que eles já estão acostumados, que é o formatinho que a gente vai explicar daqui a pouco. Com esse formato, eles vão entender o que você está querendo fazer. Então, essas são as importâncias de a gente fazer esse documento. E, assim, resumindo tudo, isso a gente entrar, antes de a gente entrar nos elementos de um projeto cultural, basicamente o projeto ele vai reunir as informações, que é o que, como, qual, para quem, quanto custará, com quem, quando e onde. Ou seja, quem tiver acesso a esse documento vai entender direitinho o que você está querendo fazer, como vai ser a sua proposta cultural. Todo projeto, bom, esse daqui é assim, checklist para você saber se o que você está fazendo é um projeto ou é uma outra coisa. Não é um projeto. O projeto ele vai ter objetivos claros. É meio estranho falar isso, tem que enfatizar tanto isso, mas a gente que tem bastante acesso a projetos é comum pegar projeto, ler o objetivo e não entender o que a pessoa está querendo fazer. Ela usa aquele campo para falar de outras coisas. Muitas vezes para falar da importância daquele projeto e não o que se pretende fazer. Resultados execuíveis, a gente tem que quantificar esses resultados, falar claramente quantas pessoas vão ser atingidas, quantos livros eu vou fazer, quantos ingressos eu vou vender. É importante quantificar e colocar ali. Definir quem são os beneficiários diretos, que é aquela questão do público que a gente já tinha falado. Isso é muito importante, a gente tem que saber para quem a gente está fazendo esse projeto. A localização, ela é muito importante, hoje tem essa questão do online, né, que facilita e tem mudado um pouco essas questões das fronteiras de localização espacial, mas continua sendo importante. Se ele é online, é importante, de repente, a gente direcionar uma comunicação para alguma região específica, com quem o público que a gente está falando, mas a localização também é um item importante. Tempo de duração, como a Vivi já tinha falado, o projeto tem começo, meio e fim. Ele não continua. Ele não vai ter esse... Luana, mas eu tenho um projeto é um festival, e eu vou fazer o festival todos os anos. Cada ano o seu festival é um projeto. Ele não vai ser um projeto eterno para vários anos. O ciclo formativo Mulheres das Artes de 2020 é um projeto. 2021, quando a gente quiser fazer de novo, quando a gente for fazer de novo, ele vai ser um novo projeto. E a definição dos recursos. Então, esses são os 6 itens que eles são essenciais para aquele documento ser um projeto cultural. E agora, nós vamos entrar em cada um dos elementos. A Vivi vai falar agora com a gente. A gente separou 12 elementos que a gente entendeu que eles são padrão. É importante que vocês saibam que para cada tipo de financiamento, contato, pedido de apoio, pode vir um formulário específico de preenchimento. É muito comum as empresas, os editais, eles elaborarem seus próprios editais. Não existe um padrão fixo, como a Vivi já até tinha comentado no começo. Mas, esses 12 itens que nós elencamos aqui é o que a gente considera essencial. Tudo que vocês puderem colocar, e às vezes tem especificidades de algumas linguagens artísticas que vão exigir, de fato, por exemplo, se a gente está fazendo um projeto de cinema, um roteiro é muito importante, você ter um roteiro. Está fazendo um projeto de livro, ter um boneco, apresentar um boneco do seu livro, é muito importante. Se você está falando de uma peça de teatro, de repente o texto da peça, ele vai ser importante. Enfim,
cada linguagem vai ter suas especificidades de necessidades para o seu projeto. Mas, de maneira geral, esses 12 itens atendem e a gente vai falar sobre eles agora. Bom, vamos começar pela apresentação, né? A apresentação é a primeira informação de um projeto e traz uma síntese com informações essenciais que possibilitam o leitor, a leitora, entender o projeto como um todo. Desde a ideia central do que se pretende realizar, a relevância e o objeto, ou seja, que tipo de produto, serviço ou ação cultural vai resultar da realização do projeto. É comum a orientação para formular a apresentação por último, né? Quando os outros textos do objetivo, da justificativa já estão prontos. Mas nada impede da gente formular o texto de apresentação primeiro e depois, mas depois que os outros textos estiverem prontos, é importante a gente voltar e revisar se precisa de alguma atualização, né? Nós vamos trazer alguns exemplos dentro do universo de projetos que já elaboramos, que a gente acredita que pode facilitar no entendimento. Na verdade, um exemplo específico que a gente vai desdobrando em cada um dos elementos para facilitar esse entendimento. Tá, como que se exemplifica isso, né? Esse exemplo é de um projeto elaborado e aprovado em um edital público de apoio direto do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, né, que tem todas as características específicas. O campo de apresentação desse edital, ele tem um limite, mas é um tamanho possível, né, para apresentar os elementos principais do projeto. Então, vamos ao exemplo, né? O projeto Vozes da Cultura de São Sebastião busca realizar uma pesquisa qualitativa com o intuito de mapear as ações, espaços e agentes culturais da cidade de São Paulo, né? A pesquisa pretende contribuir com o desenvolvimento do sistema de informações e indicadores culturais do Distrito Federal e, mais especificamente, da cidade de São Sebastião, com o registro, além disso, os resultados da pesquisa serão organizados em uma publicação digital e impressa em folder, né, com um resumo das principais informações da pesquisa, né? Esses resultados vão ser apresentados em um seminário à sociedade, bem como ao Conselho Regional de Cultura da cidade de São Sebastião, administração regional e entidades socioculturais locais, né? Os resultados serão entregues às autoridades com o objetivo de subsidiar a gente destacou aí as principais informações que permitem a gente entender, né? Então, é um projeto, é uma pesquisa, né, que vai mapear ações, espaços e agentes culturais de São Sebastião, que vai contribuir com o sistema de informações da cidade, que vai ser organizado em uma publicação digital, né, e impressa com o resumo da pesquisa, que vai ser apresentado em um seminário público para a sociedade, para as instituições públicas, e que tem o objetivo de subsidiar as políticas públicas da cidade, né? Então, todas essas informações permitem ao leitor, a leitora entender o objetivo do projeto, né? O que o projeto vem, todas aquelas informações centrais necessárias. É importante dizer, né, Vi, que o cartão de entrada do seu cartão de visita, né, do seu projeto. É o primeiro texto, é o texto que você vai fisgar e gerar interesse no avaliador, quem está vendo o seu projeto. Então, capricha e coloca as informações mais pertinentes e importantes do projeto, porque é ali que você vai fisgar a atenção do leitor. Isso. Então, vamos entrar no segundo elemento de um projeto cultural, objetivo. O objetivo é um elemento
porque ele norteia o desenvolvimento de todas as atividades do projeto. Quando a gente elabora um projeto, o objetivo é onde a gente quer chegar, o que a gente quer desenvolver, né? O objetivo pode ser dividido em gerais e específicos, né? Basicamente, o objetivo geral é onde a gente descreve de forma resumida e abrangente o que se pretende realizar com o projeto, né? Já os objetivos específicos é onde nós especificamos as ações previstas para desenvolver o projeto e quantificamos também. Nos objetivos é muito importante a gente entender e quantificar os produtos, os serviços e processos gerados com a realização do projeto, né? Vamos ao exemplo. Aqui a gente colocou uma tabela como exemplo, o que não é recomendável e o que é recomendável. Aquilo que, na verdade, não é um objetivo, fica muito vago, não, porque não é objetivo. E o que é o recomendável, que a gente esclarece o que é o projeto. Então, se vocês lerem aí, vai ficar bem claro. Ampliar o acesso à cultura. O objetivo desse, quem está avaliando o seu projeto não entende o que você está pretendendo fazer. Em vez de avaliar o acesso à cultura de 300 jovens da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, por meio de visitas monitoradas ao Museu de Arte Moderna no ano de 2021. Isso é um objetivo claro. É aumentar a frequência às aulas, aumentar de 50% para 80% a frequência às aulas a partir do segundo ano do projeto. Produzir shows musicais. Produzir shows musicais é muito amplo. Difundir a música independente no estado de São Paulo, com a produção de 10 shows musicais nas cidades de Assis, Rio Claro, Campinas, Santos e São Paulo, no segundo trimestre de 2021. Acho que aí nessa tabela vocês conseguem entender qual a importância e como desenvolver, redigir um bom objetivo. E aí, então, trabalhando com aquele exemplo, né, do projeto Vozes da Cultura de São Sebastião, qual que é o objetivo geral do projeto, né? Produzir um mapeamento sobre o setor cultural de São Sebastião, com informações sobre as ações, espaços e agentes culturais locais, fornecendo subsídios às políticas públicas na área da cultura da cidade. Então, de forma abrangente, a gente especificou qual é o objetivo do projeto, né? A gente apresentou qual é o objetivo geral. Agora a gente vai especificar, né? Objetivos específicos. Produzir informações descritivas e analíticas sobre a situação atual do setor cultural em São Sebastião, né? Então a gente vai detalhando, especificando o objetivo geral. Levantar dados qualitativos sobre as ações, espaços e agentes culturais de São Sebastião. Mapear os principais espaços, ações e agentes culturais, bem como meios de comunicação, atividades, políticas públicas e serviços relacionados à cultura na cidade de São Sebastião. Fornecer subsídios para o aprimoramento das políticas públicas e serviços na área da cultura de São Sebastião. E quais são os produtos resultantes desse projeto, né? Então, nós vamos desenvolver 10 rodas de conversas com agentes culturais locais para coleta de dados, né, para pesquisa. Nós vamos desenvolver uma publicação digital com os resultados do mapeamento, né, e da pesquisa. Nós vamos produzir 2 peças de divulgação digital com audiodescrição. Nós vamos produzir um seminário para apresentação dos resultados do mapeamento para a sociedade, para as instituições públicas. Então, aí a gente especifica o que vai ser gerado com o projeto, né? Terceiro elemento de um projeto, justificativa. Na justificativa, a gente apresenta os motivos da realização do projeto. Por que ele é relevante culturalmente para a sociedade? Por que esse projeto deve ser realizado? Essas perguntas, elas são orientadoras para a reflexão sobre a justificativa,
né? É importante ter argumentos sólidos que convençam as pessoas, a pessoa que está avaliando, ou as pessoas que estão avaliando, sobre a importância do projeto para a coletividade, né? Para fundamentar um argumento, a gente pode apresentar dados, pesquisas, referências. Além da relevância sociocultural, as contribuições para a cidade, para o público beneficiado, é muito importante também apresentar o diferencial, né? A originalidade do projeto e a nossa capacidade de realizar o que a gente está se propondo, né? Então, colocar dados histórico, os argumentos, eles cabem na justificativa. É muito comum confundirem, acabarem colocando esse conteúdo de justificativa no campo de objetivo. Tomem cuidado com isso, porque o campo de argumento é o campo da justificativa. tá. Então, vamos para o exemplo, né? Considerando o nosso exemplo do projeto Vozes da Cultura de São Sebastião. A justificativa, né? A justificativa é muito maior. Eu peguei o primeiro e o último parágrafo, que eu acredito que sintetiza bem as ideias do projeto, né? O que vai justificar a relevância desse projeto. Então, o direito cultural é um direito fundamental garantido na Constituição Federal Brasileira de 1988, vide artigo 215. Entretanto, essa concepção ampla, democrática e cidadã de cultura ainda é pouco conhecida e praticada. O pleno exercício dos direitos culturais, por meio da valorização da produção, difusão e fruição da cultura pela sociedade, na sua diversidade, depende que se conheça e fomente o setor. A coleta, a organização e a análise de dados são requisitos para toda política pública bem-sucedida, que leve em consideração as experiências e percepções da população local e que garanta o exercício pleno dos direitos. Tais dados permitem formular, planejar e executar programas e projetos culturais com maior conexão com a realidade local. A diversidade de iniciativas locais, o grande número de agentes, movimentos e coletivos culturais e o engajamento ativo do Conselho de Cultura são evidências da riqueza do cenário cultural da cidade. O presente projeto pretende contribuir com esse cenário ao consolidar informações fundamentais para a efetividade das políticas culturais em São Sebastião, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas de fomento à cultura e de ampliação do repertório cultural público na cidade. Ao documentar a riqueza e os desafios do cenário cultural de São Sebastião, o projeto deixará um registro importante para a memória cultural da cidade. Então, veja, a gente usou referências, a gente usou dados, a gente usou conhecimentos sobre aquela realidade, né, do contexto local, para fundamentar o argumento do porquê é relevante o desenvolvimento desse projeto, né? Próximo elemento, público beneficiado, né? Aqui a gente vai refletir sobre a quem se destina o projeto. Aqui também a gente especifica o público, né, que vai ser beneficiado com o projeto, trazendo referências etárias, culturais, geográficas, profissionais e socioeconômicas, né? Então, a gente vai especificando esse público trazendo essas referências, né? Refletindo sobre essas referências, né? É importante dizer também que um projeto pode ter mais de um público. Aqui a gente traz um exemplo, né, que quando você especifica um pouco, de estudantes em geral para estudantes do ensino médio de escolas públicas de determinada região, e nada impede que o seu projeto tenha mais de um público. Às vezes você tem ações para diferentes públicos, ou às vezes você tem, além dos estudantes, você também atinge outros públicos. Aqui a gente tem um exemplo, né? Voltamos ao exemplo do projeto do Voz da Cultura, né, Vi? Isso.
Então, para esse projeto, né, qual foi o público? Como o público foi definido? O público do projeto são moradoras, moradores, estudantes, trabalhadoras, trabalhadores, agentes, coletivos e movimentos culturais de São Sebastião, de diversas faixas etárias, raças, etnias, gêneros, credos, classes sociais, expressões culturais do campo e da cidade. Então, o público do projeto ele é abrangente, mas a gente precisa especificar essa abrangência, né? Também é necessário quantificar a expectativa de público, né? Isso é uma demanda comum dos projetos. Por exemplo, a partir de referências de público em edições anteriores, né? A partir da capacidade do local de realização do projeto, ou tendo como referência o público de eventos similares já realizados, né? Então, isso ajuda a gente a projetar o público, a quantificar uma expectativa de público para o projeto. Equipe, outro elemento de um projeto, né? Nós precisamos apresentar e descrever as funções das profissionais que vão compor a equipe e atuar no projeto, né? Essa descrição, ela deve estar de acordo com a que a gente vai utilizar na planilha orçamentária, por exemplo, né? É muito importante essa coerência das informações que a gente está apresentando. Isso geralmente é um quesito que é avaliado nos editais públicos, né? Outro quesito é a relevância da trajetória artística cultural da ficha técnica. Então, existem editais, então isso é importante a gente caprichar ali em colocar essa experiência artística e cultural da ficha técnica. Existem editais que limitam a quantidade de alteração possível na ficha técnica, né? Caso o projeto venha a ser aprovado, por exemplo, é o caso aqui do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, que só permite que sejam alterados 40% do total de integrantes do projeto inscrito, caso ele é aprovado, né? Então, por exemplo, se você coloca 10 pessoas na ficha técnica, se aprovado, você só pode alterar até 4 pessoas, caso isso seja necessário, né? Essa alteração precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo do Fundo de Apoio à Cultura, nesse caso, né? Porque o projeto aprovado, ele é aprovado considerando a ficha técnica que foi apresentada. Então, eu quis trazer esse exemplo para a gente entender da relevância da gente quando a gente está pensando a ficha técnica de um projeto, né? É importante que as pessoas que vão assumir funções centrais no projeto, elas possuam alguma experiência na área que elas vão atuar, né? A não ser que se trata de um projeto voltado para iniciantes, né? Nesse caso, tudo bem a pessoa não ter uma experiência prévia, porque é um projeto voltado para iniciantes. Também é fundamental que a experiência das profissionais possa ser comprovada. A função de gestão do projeto, por exemplo, é um dos quesitos avaliados nos editais, voltando ao exemplo do Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal, né? E não basta uma mini biografia para avaliar a capacidade de gestão da profissional, né? Precisa de um portfólio, como a gente já viu na oficina anterior, precisa de comprovações, isso tudo é muito importante. A ficha técnica, ela pode ter algumas funções que vão ser definidas no momento da execução do projeto. Normalmente, são funções que não são centrais. É sempre melhor que já esteja definida a equipe principal das profissionais diretamente relacionadas ao projeto, né? Em uma ficha técnica, é importante ter o nome dessas profissionais, a função que elas vão desempenhar e uma mini biografia que ressalte as experiências das profissionais em relação às funções que elas vão desempenhar. Por exemplo, se eu for atuar como gestora de um projeto, eu vou adequar a minha mini biografia
trazendo minhas experiências principais em gestão de projetos culturais, né? Então, vamos ao seguinte. Só gostaria de complementar, Vi, com relação à equipe ficha técnica, um documento que às vezes é exigido, que se chama carta de anuência. Muitas às vezes, quando você cita uma pessoa no projeto, você tem que enviar uma carta de anuência, que é uma declaração de que aquela pessoa está anuente, ela tem conhecimento, ela sabe que o nome dela está sendo citado nesse projeto e ela está de acordo em participar do projeto. Geralmente eles entregam até um modelo, né, da carta de anuência que eles estão exigindo no edital, na lei de incentivo, e geralmente em projetos de Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo à Cultura, eles não exigem a carta de anuência das pessoas citadas na ficha técnica, desde que o projeto ela não tenha uma função, ela é uma pessoa insubstituível. Ele é um nome que é essencial para a execução do projeto. Nesse caso, vai ser exigido. Enfim, você vai falar que fizer uma peça de teatro com a Fernanda Torres. Você vai ter que ter a assinatura dela, porque ela é insubstituível. Você não vai substituir por uma outra. É um elemento muito importante do seu projeto. Nesse caso, você vai ter que apresentar uma carta de anuência. Ou ainda, se você cita que o seu projeto vai acontecer em determinado local, que é imprescindível ele acontecer naquele local. Sei lá, por exemplo, eu vou falar que eu vou fazer um projeto que vai acontecer no Memorial da América Latina. Não existem 2 memoriais da América Latina. É um espaço muito importante. Então, você vai precisar da carta, citar uma carta de anuência do local também, dizendo que está comprometido com o projeto. Então, era só essa observação sobre esse documento. Aí, aqui o exemplo, né, do projeto. Sim. Então, pensando no projeto de pesquisa, né, e publicação do Vozes da Cultura, aí você vai pensar que equipe é central, né, que funções precisam ter para o desenvolvimento desse projeto, né? Então, a gente precisa ter uma coordenadora da pesquisa, a gente precisa ter consultoras especializadas em temas da pesquisa e acessibilidade. A gente precisa ter uma produtora executiva, assistente de produção, gestora administrativa, designer, gestora de redes sociais, comunicadoras locais, assessoria jurídica, contabilidade, né? Tem funções aqui que são essenciais para qualquer projeto, né? Por exemplo, produção executiva, gestão administrativa, assessoria jurídica, contabilidade, sempre que possível, né? Se não tem alguém na equipe que já tenha conhecimentos em relação às questões de acessibilidade, é importante a gente considerar uma consultoria especializada em relação a isso. Então, a gente... E às vezes, né, Vivi, se a pessoa não definiu ainda, eu gosto de colocar no projeto a definir, porque você indica que você já está considerando, você já planejou que vai ter a necessidade dessa pessoa na equipe. E às vezes você responde algumas perguntas do avaliador, que ele está lá lendo o seu projeto e pensando, nós vamos intensificar a nossa comunicação nas redes sociais. Aí, se você coloca na sua ficha técnica, você está considerando a contratação de uma gestora de redes sociais, ele já, olha, realmente, isso está sendo levado a sério, eles já planejaram como vão executar essa comunicação. Você deixa a definir, porque você ainda é uma função que talvez não seja tão essencial, você tem você pode ir no mercado e buscar uma agência, uma pessoa, um freela, enfim. Você deixa considerando, você demonstra que você considerou isso no seu projeto, apesar de ainda não ter definido. É comum isso, a gente realizar dessa maneira. Podemos passar para o próximo elemento? Etapas e cronograma de trabalho. Aqui nós vamos descrever detalhadamente todas as atividades necessárias para a realização do projeto, né? As etapas de realização de um projeto, elas são basicamente a pré-produção,
a produção e a pós-produção, né? A pré-produção são atividades e serviços iniciais de preparação, que vão dar suporte para a realização do projeto. A produção é onde acontecem as atividades relacionadas à execução do projeto, né? E a pós-produção é onde acontecem as atividades de avaliação, análise dos resultados, prestação de contas e encerramento do projeto. A gente também tem sempre que considerar as atividades de divulgação relacionadas à comunicação do projeto. A gente vai entrar mais daqui a pouquinho. Para pensar o cronograma de trabalho, é importante a gente listar e saber quando começa e termina cada etapa e atividade do projeto. Também é importante definir a sequência das atividades. Quais atividades vão acontecer ao mesmo tempo? Quais são pré-requisitos para que as outras atividades aconteçam, né? As atividades podem ser também agrupadas e organizadas cronologicamente. Importante a gente acompanhar o andamento das atividades no tempo previsto e identificar possíveis atrasos que permitam a gente prever problemas e pensar soluções, né? Por exemplo, entrando nesse exemplo, né? Eu gosto de trabalhar com esse formato de tabela para o cronograma para facilitar o entendimento e ter uma noção mais exata do tempo. Nesse exemplo, os meses eles estão divididos em semanas, mas a unidade de medida pode ser o mês, pode ser a quinzena, né? E por vezes também os editais trazem o seu próprio modelo de cronograma, que deve ser seguido, né? Um cronograma mais detalhado pode ter a unidade de medida por dia, inclusive. Também pode trazer o nome da pessoa responsável pela atividade, o prazo limite para a execução. Mas esse cronograma mais detalhado é mais comum ser desenvolvido na fase de execução e acompanhamento do projeto, né? Então, aí, esse exemplo que a gente trouxe, pensando no projeto, né, Vozes da Cultura, que tem aí, então, as fases de pré-produção, de produção, onde entram as coletas de dados, análise e reflexão e produção escrita da publicação, né? As etapas de divulgação e pós-produção, onde entra as análises e prestação de contas do projeto, né? E como isso está organizado no tempo. Eu acho importante falar que talvez do seu próximo elemento, um dos próximos, o cronograma ele está muito relacionado ao orçamento. Ele tem que fazer muita lógica com o orçamento. Então, quando você estiver fazendo o seu projeto, você vai ter que ter essa visão das duas planilhas, do orçamento e o cronograma. E não esqueçam, quem está começando o projeto, fazer projeto, é comum não considerar a pré-produção e a pós-produção. Isso é um erro, porque vai comprometer, mais uma vez, até o orçamento do projeto, porque você vai esquecer que você precisa de 1 ou 2 meses para organizar a equipe, para fazer planejamento, tudo isso que a gente está explicando e vai ser necessário. E no final, você também vai precisar finalizar o projeto. Acabou o ciclo formativo Mulheres nas Artes, a gente vai ter que compilar os dados, emitir certificados, enviar relatórios, cartas de agradecimento. Isso ainda vai um mês, mais ou menos, trabalhando. Se isso não está sendo considerado no seu orçamento e no seu cronograma, você vai trabalhar de graça esse tempo, porque você não considerou, porque esse trabalho vai existir. Então, é só um alerta. Não esqueçam da pré-produção e da pós-produção nos seus cronogramas de trabalho. Bem lembrado, Lu, e bem lembrado também essa conexão com o orçamento, né? Mais uma vez, quesito de avaliação dos pareceristas. Então, assim, se eu estou falando que no meu orçamento ou no meu cronograma que o projeto vai durar 9 meses, o meu orçamento tem que reverberar esses 9 meses, né? Eu tenho que ter uma equipe que vai trabalhar ao longo dos 9 meses para esse projeto acontecer, né? E o que é comum também aqui, a gente não definir, principalmente
o mês, exatamente, num cronograma, ou você, dependendo do edital, né? Dependendo do edital, você pode especificar mês 1, mês 2, mês 3, por quê? O momento que você está elaborando, propondo esse projeto, não necessariamente você já vai saber de antemão qual é o mês que ele vai iniciar de fato. Então, O que você quer dizer é que no cronograma não é necessário você colocar janeiro, fevereiro, março, abril, né? Você pode, não precisa identificar a data, às vezes, né? Você consegue não identificar a data de início e fim, porque isso realmente é um dos quesitos que mais tem mudança dentro de um projeto, né? sim. Seguindo. Acessibilidade, inclusão e democratização do acesso. É importante a gente reconhecer os sujeitos nas suas singularidades e diferenças, né? Prevendo ações de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, né? Então, aqui... Um parênteses só, assim, é que é importante e é obrigatório em alguns projetos, não é opcional. Quando a gente estiver falando principalmente de lei federal de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, e acho que a maior parte hoje dos editais, eles vão te questionar quais são as medidas que você adota no seu projeto de acessibilidade e democratização de acesso. Então, não pense já que em 2020 é uma escolha. Você vai ser obrigado a pensar sobre isso e desenvolver atividades de acessibilidade no seu projeto. Isso, muito bem, Lu. Aqui a gente vai apresentar as medidas e ações de acessibilidade, inclusão e democratização do acesso aos bens e serviços culturais gerados com o projeto, né? Então, são exemplos, né, de medidas de democratização do acesso. Definir a gratuidade do produto cultural gerado com o projeto, ou se a gente vai adotar preços populares, né? Outra medida, realizar doações do produto cultural a instituições públicas ou sem fins lucrativos, né, como escolas, bibliotecas, museus, ONGs, né? Outra medida, fornecer transporte para o público em situação de vulnerabilidade social ao local de realização do evento. Desenvolver ações culturais fora do circuito tradicional, né? Ou seja, em regiões periferizadas. Promover experiências intergeracionais, né? Buscando aí acolher crianças, jovens, adultos e idosos, né? Estimulando para que eles sejam protagonistas de suas experiências com a arte, né? E aí também medidas, a gente pode exemplificar medidas de acessibilidade. Promover o acolhimento e atendimento de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, por exemplo. Realizar ações com intérprete de Libras, né, que sejam voltadas para as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. A gente pode considerar no projeto contratar consultorias especializadas em acessibilidade e inclusão, né, que podem tanto contribuir com a formação da equipe, quanto com metodologias de acessibilidade e inclusão para o trabalho com o público, né, com os diversos públicos. E só antes de finalizar, reforçar a diferença entre acessibilidade e democratização do acesso. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando em ações de inclusão de pessoas com deficiência. E quando a gente fala de democratização, a gente está falando de ações de inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa é a diferença. E eles são campos distintos e você vai ter que pensar nessas ações de maneira separada. Ótimo. Seguindo, então, os nossos elementos de um projeto. Orçamento. Aqui nós vamos listar, descrever e levantar o orçamento de todas as despesas necessárias para realizar o projeto.
É comum a gente trabalhar com uma estimativa de valores, mas é muito importante que essa estimativa ela seja feita a partir de pesquisas de preço e seguindo valores reais do mercado cultural. Então, esse é um momento da gente entrar em contato com redes de profissionais para levantar orçamentos dos serviços, dos materiais, dos equipamentos necessários para a realização do nosso projeto. Quanto mais envolvidos os profissionais que vão trabalhar no projeto estão, desde o momento da elaboração do orçamento, né, menor o risco de, por exemplo, considerar valores incertos e que podem gerar problemas futuros, né, para se conseguir fazer o que se propõe com os recursos que a gente tem disponível. O orçamento, ele deve ter uma estrutura lógica e coerente com as atividades e objetivos do projeto. Isso é um quesito que é avaliado pelos pareceristas de projetos. Então, quando você for elaborar um orçamento, volta para as etapas, volta para o cronograma, volta para os objetivos do projeto, para pensar todos os itens necessários no orçamento e garantir essa coerência. É muito comum a gente propor um orçamento em um ano e só executar o projeto depois de um ano ou mais, né? Então, é importante a gente considerar essa situação comum no trabalho com cultura, e nesses casos é comum precisar fazer algumas readequações, né, do orçamento no momento que você for executá-lo. E essas readequações elas devem considerar as regulamentações e normas dos editais e leis em que o projeto foi inscrito, né? Também é comum a gente propor um projeto e não levantar 100% dos recursos previstos para executá-lo. Nesses casos, é necessária uma reformulação do projeto, do orçamento, de acordo com o que vai ser possível realizar com os recursos disponíveis, né? Esse assunto a gente vai voltar mais também na oficina de gestão e produção, né? Entrar nessas questões. É muito importante atentar aos limites previstos nos editais de fomento e leis de incentivo à cultura, que existem alguns limites específicos, né? Por exemplo, o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, por exemplo, ele prevê um limite de gastos com divulgação do projeto. No mínimo, 5% dos recursos do projeto devem ser para divulgação do projeto, né? Prevê, por exemplo, o limite com gastos com despesas administrativas, né? Um máximo, nesse caso, de 15% dos recursos do projeto, no máximo, podem ser voltados para as despesas administrativas. Também prevê um limite de gastos com elaboração do projeto, né? No caso do FAC, um máximo de 5% dos recursos do projeto podem ser voltados para a sua elaboração. Prevê também um limite dos recursos destinados ao proponente, isso também pode acontecer. Tudo isso deve ser considerado, porque seu projeto pode ser invalidado se não seguir o que o regulamento prevê, né? Eu acho importante primeiro explicar, né, que eu acho que em nenhum momento a gente usou esse termo ainda, que é o proponente. Proponente é a pessoa ou a instituição, a pessoa, no caso, pessoa física ou jurídica, que é responsável por propor o projeto. Pode ser uma instituição com fins lucrativos, sem fins lucrativos, ou até mesmo um CPF, uma pessoa física. Isso vai ser estipulado dentro do edital. Então, quando a gente fala proponente, é disso que a gente está falando, a pessoa que é juridicamente responsável pelo projeto. E com relação ao orçamento, eu só gosto de complementar que é importante, apesar de a gente ser comum, como a Vivi falou, a gente usar uma média de preços, orçamentos muito abaixo da realidade, eles não são aprovados. Não adianta colocar tudo baratinho, vou conseguir tudo baratinho, porque significa que o projeto não é viável, você não está dentro da realidade. Em compensação também, projetos com custo acima da realidade podem significar um superfaturamento do seu projeto. Ele também provavelmente não vai ser aprovado, ou no caso das leis de incentivo, ele é aprovado com cortes, eles fazem cortes no seu orçamento.
Então, atenção a esses valores que eles devem ser coerentes. Aqui a gente tem um modelo de orçamento, né? Basicamente, ele dividido em pré-produção, produção, divulgação, custos administrativos, elaboração, agenciamento e recolhimentos. A gente vai apresentar a unidade de medida do que se pretende comprar, adquirir, pagar, se é um serviço, se é um cachê, se é uma unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total. É bem simples a construção do orçamento, mas é peça fundamental do projeto e dá trabalho buscar esses valores. Então, é importante saber, às vezes, quando você está fazendo um primeiro projeto com relação ao orçamento, assim, que eu recebo muita dúvida, porque não sabe quanto pagar. Luna, quanto eu vou pagar para um coordenador de produção? É muito difícil mesmo eu responder essa pergunta, porque vai depender da sua realidade, da equipe que você está formando. Então, eu costumo responder que ou você busca, já fecha com um profissional e levanta o custo dele, ou usa a média de mercado, porque ela é muito variável. Tem custos que vão ser muito variáveis e isso vai ser avaliado. O orçamento também, eu acho que é uma peça fundamental e que ela interage com todo o projeto. Quando o avaliador estiver olhando esse orçamento, ele vai olhar quanto você está pagando para um profissional, ele vai buscar sua ficha técnica, para saber se aquela pessoa realmente está coerente aquele cachê, aquele valor. Ou aqueles recursos que você está colocando que você vai precisar comprar, ele vai voltar para os seus objetivos. O tempo que você está dizendo que você vai pagar esses profissionais, ele vai buscar seu cronograma. Então, o orçamento é uma peça fundamental. Eu pessoalmente, tenho esse mindset, essa forma de pensar, de planilha, de orçamento, porque eu sou gestora financeira, a gente vai conversar bastante sobre isso amanhã. Eu construo o meu projeto a partir do orçamento. Uma forma porque eu acho que o orçamento ele é um resumão de tudo que vai acontecer no seu projeto. Próximo elemento de projeto é o plano de distribuição, né? Aqui nós vamos apresentar informações relativas à forma de distribuição prevista do produto ou do serviço cultural que vai resultar do projeto. Também a gente apresenta aqui informações sobre a quantidade e o preço, né, quando é o caso do produto cultural, quando ele vai ser comercializado. Para os produtos tangíveis, como livros, CD, DVD, a gente indica um número de exemplares que vão ser produzidos, né? No caso de apresentações, de exposições, festivais, a gente pode indicar a quantidade de ingressos que vão ser disponibilizados, considerando o espaço em que vai ser realizada a atividade proposta, né, por exemplo, indicando a capacidade do público. No caso de cursos e oficinas como essa, a gente pode apresentar, por exemplo, o número de vagas disponíveis, né? No plano de distribuição, a gente apresenta se as atividades ou produtos gerados com o projeto, eles vão ser distribuídos gratuitamente ou se eles vão ser vendidos, né, comercializados. Se os produtos vão ser comercializados, é importante e necessário indicar qual é o valor que o produto cultural vai ser comercializado, qual é a previsão de receita com a venda. No caso de projetos propostos para editais de fomento e leis de incentivo à cultura, nós precisamos nos atentar para a política de democratização do acesso ao público em geral, né? Especificada nas regulamentações dos editais e das leis. Quer complementar ou a gente vai para o exemplo? Acho que a gente pode ir para o exemplo. Esse exemplo ele é bom, ele demonstra bem como construir um bom plano de distribuição. Uhum. Quer apresentá-lo? Bom, o plano de distribuição a gente vai sempre dividir em atividades gratuitas e o que é comercializado. Se o seu projeto só tem 100% gratuito, você vai deixar a parte comercializada zerada. É bem simples.
E aí a gente identifica os percentuais, a quantidade, né, aqui nesse exemplo, né, é uma publicação de um livro, a gente está exemplificando a produção de 1.000 livros. Então, a gente vai distribuir de maneira gratuita para 300 pessoas beneficiárias, e aí a gente indica o destino, bibliotecas, comunidades da rede pública de educação, patrocinadores. Patrocinadores podem receber até 10% dos produtos gerados, em média. É importante cada edital, mas, em geral, as leis de incentivo permitem a contrapartida da doação de 10% dos produtos para o patrocinador e 10% para a utilização para divulgação, para ações de divulgação do projeto. Aí, depois disso, o que você não está distribuindo gratuitamente, você, geralmente, nas leis de incentivo é permitido, no edital vai depender de cada edital, você comercializar e obter uma renda com esse produto cultural. Isso é permitido. Então, nesse nosso exemplo, a gente estaria comercializando 500 unidades do livro, com preço promocional de R$15, 25% do conteúdo total, e a um preço normal de R$30, 25%. E aí a gente apresenta qual é a receita prevista com esse projeto. No caso de estudante, né, meia de estudante, a gente consideraria o promocional. E você faz uma estimativa de quanto que geralmente o seu evento vende, comercializa de produtos, de ingressos para estudante, que ele entraria ali no preço promocional. E aí, só para complementar também, no caso de editais de apoio direto, e aí eu vou exemplificar também usando, de novo, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, os recursos provenientes da cobrança de ingressos ou de inscrições em atividades, eles devem ser necessariamente revertidos ao próprio projeto, né? E a previsão de arrecadação deve ser apresentada na planilha orçamentária, junto com a relação de quais itens vão ser custeados com esse recurso, né? Então, é importante a gente pensar o plano de distribuição de acordo com cada edital, com cada lei que a gente está inscrevendo o projeto. Bom, plano de comunicação, né? É central para todo projeto. Sempre a gente deve prever verba de comunicação e divulgação em um projeto, né? A gente não pode fazer um projeto e não comunicá-lo. Então, nós vamos prever todas as ações de mídia necessárias para divulgar, para a divulgação do produto gerado com o projeto, né? Para comunicar com o público beneficiado pelo projeto. Para isso, a gente precisa prever as peças, os formatos dessas peças, os meios de divulgação, a equipe necessária, né, para a comunicação. E é onde a gente prevê, desde a criação da identidade visual do projeto, a elaboração e revisão dos textos de divulgação, a criação e produção de peças de divulgação e de promoção do projeto, a gestão e divulgação do projeto em sites, em blogs, em redes sociais e mídias impressas também, a distribuição de materiais impressos, quando é o caso, em instituições culturais e de ensino, por exemplo, a organização de um clipping, né, do projeto depois. Então, a lei de incentivo à cultura federal, ela prevê que 20% dos recursos do projeto sejam voltados para a sua comunicação, né? No caso do Fundo de Apoio à Cultura, por exemplo, aqui do Distrito Federal, tem, como eu já disse, né, tem um mínimo de 5% dos recursos do projeto que devem ser voltados para a sua divulgação. Então, mais uma vez, é importante a gente olhar para cada regulamentação de lei ou edital que a gente está propondo para pensar o plano de comunicação. E aí a gente vai para um exemplo que pensando um projeto todo ele digital.
esse é um plano de divulgação que a gente gerou um exemplo bem completamente digital, que está ligado à realidade atual, que praticamente tudo está acontecendo no meio digital. Por isso a gente trouxe esse exemplo. Mas ele pode voltar às mídias, aos formatos convencionais, como cartaz, flyer, ele entra aí também, às vezes chamada na televisão, spot de rádio, tudo isso tem que ser listado, mais uma vez, para você conseguir ter coerência com o seu orçamento, com o valor que você está pedindo para divulgação, mas também porque o projeto ele tem que ser comunicado. Você não pode fazer um projeto, mesmo com dinheiro público ou com dinheiro privado, o Estado não está interessado em te dar um dinheiro para você fazer um festival de teatro e ninguém ficar sabendo, e não ter público. Também o plano de divulgação, ele está muito relacionado com o seu plano de distribuição. Porque se você diz que você vai ter um público de 100, 200, enfim, o número do público que você colocar lá, você vai conseguir atingir aquele resultado mediante a um bom plano de comunicação. Ele também está ligado a isso, ao plano de distribuição do seu projeto. O que mais que é importante? Plano de comunicação para viabilização de patrocínios. Ele vai ser solicitado. Esse vai ser com certeza um item que não vai faltar nos pedidos nas plataformas ou nos formulários de licitação de patrocínio, plano de comunicação. Eles vão querer saber. Então, se você esquecer de colocar esse valor, você vai comprometer, inclusive, a viabilização financeira do seu projeto. Sim, e além do item da peça, né, a gente tem que sempre especificar o formato, né, dessa peça e o veículo de circulação, né? Então, como ele vai ser divulgado, né? O meio que será utilizado para a divulgação dessa peça. Próximo elemento. Plano de contrapartida e plano de viabilização, né? Aqui a gente vai detalhar informações sobre o retorno previsto aos patrocinadores, aos apoiadores e à comunidade que o projeto vai atender. A gente vai tratar disso especificamente na última oficina, né? Então, a gente não vai entrar agora, mas a gente achou importante especificar aqui, trazer que é um elemento central que a gente precisa desenvolver, mas a gente vai entrar nas especificações disso com a última oficina. Eu comento com a Ximene, ela vai tratar isso detalhadamente, para vocês entenderem o quanto é importante, vai ter uma oficina só para isso. Aí eu separei aqui algumas, nós separamos aqui algumas dicas finais, né? Depois de tudo isso, falamos um monte de coisa, um monte de regra. Eu acho que, antes de tudo, é importante que vocês saibam que tudo é um processo. Isso é um trabalho de desenvolvimento, não acontece do dia para a noite e vai evoluindo. Então, você dá o start, começa a fazer, a colocar, a organizar essas informações. Em algum tempo, você já vai ter um projeto consistente. Então, não se assuste nem se afobe, porque tudo tem seu tempo. E aí, por fim, assim, essas dicas finais atenção aos documentos obrigatórios. A gente não falou aqui ainda de documentos. Amanhã, na oficina de gestão e produção, eu vou estar com vocês e vou entrar um pouco mais nessas especificidades de documentos, mas cabe a gente lembrar, cada edital, cada lei de incentivo tem uma lista própria de documentos exigidos, e isso é fundamental. Cuidado com prazos de diligências ou de tempo de edital aberto, eles têm um tempo, é uma janelinha para você inscrever. Se você não inscrever, você perdeu o seu projeto, vai perder essa oportunidade de apresentar o seu projeto. Então, fiquem atentos. Com relação à estrutura do projeto, quando eles pedem resumo é um resumo mesmo, são poucas palavras que podem falar, geralmente ou é resumo ou é apresentação, ele tem que ser bem
resumidinho, porque muitos editais, eles limitam o número de caracteres, a gente falou isso rapidamente, mas é importante lembrar, às vezes a gente desenvolve muita coisa e a gente vai ter que fazer a prática de resumir textos tipo Twitter para alguns editais, porque eles limitam mesmo o número de caracteres. Objetivo precisa ser objetivo, a gente já falou disso, mas não custa lembrar porque é muito importante. Esse cuidado, né? A gente terminou falando sobre o plano de divulgação, então tenha muito cuidado e muita atenção. A gente sente que às vezes o criador do projeto, a equipe de criação está tão envolvida nos objetivos, nas atividades do projeto, que acaba não valorizando o plano de divulgação, que é fundamental para a viabilização financeira do projeto, que vai ser mais detalhado na nossa última oficina. Não esquecer de custos administrativos nos seus projetos, nos seus orçamentos, né? Além da etapa de pré-produção, produção, divulgação, existem itens de custos administrativos muito importantes e a gente vai falar bastante disso amanhã também. Democratizar acesso não é convidar seus amigos. Existe uma exigência em algumas leis de você ter um número, uma quantidade, uma porcentagem de distribuição gratuita, e essa distribuição gratuita ela tem que ser destinada a comunidades, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que precisam daquela ação, e não distribuir para a sua comunidade que poderia utilizar e pagar, né, acesso através do ingresso comercializado. Então, cuidado na hora de achar que está democratizando e não está. Acessibilidade, os itens de acessibilidade que a gente também falou aqui, precisam atender o que a lei determina. Existem leis de acessibilidade específicas e é bom estudar sobre isso quando o projeto, o edital exigir ações de acessibilidade. E assim, isso a gente falou o tempo todo, reforçando, o orçamento deve estar coerente com todos os campos do projeto. Eu acho que seguindo e tendo atenção aí nesse checklist de dicas finais, vocês têm total condição de executar um projeto. Então, nós preparamos agora 2 telas de resumo de tudo isso que foi falado, todos esses elementos que a Vivi descreveu para a gente. A gente tem essa tela, ela está dividida em 4 colunas. Elemento, descrição, uma pergunta para ajudar na redação desse item. E aí a gente coloca ali o seu projeto. A gente quer que vocês escrevam um projeto seguindo esses elementos. Você faz um formulário e super tranquilo aqui, porque a gente coloca o elemento, resume de novo o que ele é e a pergunta que tem que ser respondida. Então, aqui no primeiro slide é a apresentação, objetivo, justificativa, público. No segundo slide, a gente tem a equipe técnica, etapas e cronogramas, acessibilidade, democratização, orçamento e plano de distribuição. Então, essa é a terceira atividade prática que a gente está propondo aqui e faz parte daquele conjunto de atividades que nós vamos avaliar para a realização da mentoria, da orientação na próxima semana. Na próxima semana não, ela vai acontecer daqui a 15 dias. Então, utilizando o quadro de resumos, vocês voltam um pouquinho o vídeo, dão um pause e copia. É o quadro de resumo de elementos de um projeto cultural. A gente vai esperar para vocês desenvolverem e entregarem para a gente ao menos um esboço de um projeto cultural. Dependendo, a gente entende que às vezes vocês não vão estar tão muito elaborado, mas é um exercício importante. Como eu falei, é uma construção. A gente tem que partir da folha em branco e começar a colocar a mão na massa e construir esse documento. Eu acho que por hoje era isso que a gente tem para falar. A gente ainda vai ter 2 oficinas e esperamos vocês e as atividades de vocês para os próximos dias. É isso. Obrigada.